Algumas ilusões estão lindamente vestidas. Eles falam a língua certa. Eles se sentem espirituais. Eles até trazem uma paz momentânea ao coração. Mas lá no fundo, algo não se move. A energia não muda. A manifestação não chega. E você se pergunta, por que isso ainda não funciona? Mesmo quando estou fazendo tudo certo. Esta é a contradição silenciosa que mantém tantas almas despertas aprisionadas. Não porque lhes falte sabedoria, mas porque sua prática é construída em uma frequência que sutilmente nega seu desejo. Você visualiza, você medita, você diz as afirmações, mas, por baixo de tudo, há uma vibração de alcançar, de esperar, de pedir. Você está fazendo as coisas certas, mas de um lugar que ainda se sente desconectado do que você já é. Neville Goddard disse, você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E essa verdade revela uma realização difícil, mas libertadora. Seu subconsciente não responde às suas intenções. Ele responde à sua identidade, para a versão de você que você ocupa a maior parte do tempo, ao tom do seu silêncio interior quando ninguém está olhando. É aqui que ocorre a nábo de sentir é o segredo. A maioria das pessoas acredita que está sentindo a partir do fim, mas na verdade está sentindo a partir do medo de que ainda não aconteceu. Eles fecham os olhos para visualizar uma vida melhor, mas seu corpo ainda está contraído na sobrevivência. Seu respirar ainda carrega a memória da falta. E o universo, silencioso e leal, reflete exatamente isso. Bruce Lipton chama isso de programação celular do nosso ambiente. Quando visualizamos a partir de uma identidade moldada por traumas, não estamos criando, estamos reforçando. O corpo registra a dúvida. O campo reproduz o conflito. E a mesma realidade se repete, como um professor repetindo uma lição que ainda não sentimos completamente. É por isso que este vídeo não é apenas sobre técnica, é sobre vibração. Não está aqui para te ensinar a visualizar, mas para revelar por que sua visualização, mesmo quando parece certa, pode estar construída sobre rejeição em vez de incorporação. Você sentirá a diferença, porque algo em você já sabe a verdade. Você não pode fingir coerência. Você não pode enganar o universo com imagens bonitas se seu estado interior sussurra medo e descrença. Então começamos aqui, não com outro método, mas com um espelho, com uma auditoria espiritual das frequências por trás de suas práticas. Uma reivindicação do que realmente significa assumir o sentimento do desejo realizado. Não se trata de pedir ao universo que traga isso para você. É sobre lembrar que o universo só pode refletir o que você já aceita como verdade. Vamos descobrir as energias sutis que sabotam sua criação. Não pelo que você está fazendo, mas pelo que você ainda acredita por baixo da superfície. Porque a verdade é simples. Se sua identidade contradizer sua visão, sua vibração a cancelará. E quando você para de visualizar por necessidade e começa a irradiar por saber, tudo começa a mudar. Há um tipo de oração que não pede com palavras. Ela implora com energia. Acontece quando sua mente diz, eu confio, mas seu sistema nervoso diz, por favor, conserte isso agora. Você fecha os olhos para imaginar a vida que deseja, mas por baixo, seu corpo ainda está tremendo pelo que não aconteceu. Isso não é criação, isso é fuga energética. E aqui está o primeiro bloqueio oculto, visualizando não a partir da presença, mas do pânico. Você não está incorporando o futuro, você está tentando fugir do presente. E o universo não responde ao que você gostaria de sentir. Reflete o que o seu ser está irradiando. Neville Goddard chamava isso de viver no fim. Não imaginar o fim, não esperando pelo fim, vivendo isso, respirando como se já fosse verdade, sem resistência ou urgência. Mas quando você visualiza com a intenção oculta de consertar algo, você não está criando, você está contradizendo. É por isso que tantas manifestações demoram. Não porque estão longe, mas porque estão vibracionalmente confusas. Você diz que está pronto, mas está vibrando emergência. Você quer abundância, mas está irradiando sobrevivência.
Isso é o que eu chamo de ansiedade espiritualizada. O tipo de prática espiritual que parece pacífica na superfície, mas está infundida com tensão, com o pânico silencioso que diz: se eu não fizer isso, não vou receber. O ato pode parecer sagrado, mas o sinal está distorcido. A semente está sendo plantada em solo que não confia na estação, e você já sentiu isso. Aquela pressa de visualizar quando você sente medo. Aquela pressão repentina de imaginar o sucesso quando sua conta bancária cai. Essa meditação desesperada após um rompimento. Mas a verdadeira manifestação não surge da reação. Emergem da ressonância. Se você plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se ela cresceu, ela não crescerá. Não porque a semente não seja real, mas porque você não está confiando no seu processo. O mesmo vale para seus desejos. Quando você visualiza com urgência, você interrompe o sinal. Você vibra a partir da ausência. E a ausência não pode produzir presença. Então, quando o impulso de visualizar vem do medo, pause, recalibre. Respire no agora até não precisar mais escapar dele. Sinta seus pés no chão, sua respiração suavizando, seu corpo lembrando-se da segurança. Então, a partir dessa quietude, sinta a visão, não como uma tábua de salvação, mas como uma memória do que já é verdade. Porque o universo não está respondendo às suas fotos, está respondendo à sua frequência. E quando você para de usar a visualização para fugir da dor e começa a usá-la para lembrar seu poder, você para de implorar e começa a se tornar. Há um silêncio na sua energia que fala mais alto do que suas palavras. É o espaço entre suas afirmações. A pausa na sua respiração antes de visualizar. A tensão sutil no seu peito que sussurra: não sei se tenho permissão para ter isso. Você diz as coisas certas. Você imagina a vida dos sonhos. Mas por baixo, algo não acredita totalmente que você é compatível com isso. É aqui que a maioria das manifestações falha. Não na mente, mas no corpo. Você pode pensar que está alinhado, porque seus pensamentos estão focados. Mas a energia não é movida apenas por pensamentos. Ela escuta a identidade. E a identidade vive mais profundamente, abaixo do que você diz, abaixo do que você tenta sentir. Vive no que você realmente permite que se torne. Há um conflito silencioso entre o que você deseja e o que você se permitiu receber. E até que você resolva isso, o universo refletirá essa ambiguidade de volta para você. Não como punição, mas como um espelho, como uma pergunta. Você está perguntando, ou está sendo? Neville ensinou isso através da lei da assunção. Você não recebe o que quer, você recebe o que já aceitou como seu. Bruce Lipton ecoaria isso através da biologia. Suas células não respondem às suas intenções, mas ao ambiente emocional em que você vive. Se o seu mundo interior diz quase ou talvez, o campo responde com atraso, confusão e quase acertos. Você provavelmente já viu isso acontecer. Uma promoção que chega perto, mas escorrega. Um relacionamento que parece perfeito, mas de repente termina. Dinheiro que chega, mas não fica. Estas não são falhas. São testes de compatibilidade vibracional. O universo não está testando seu valor. Está revelando o que você ainda acredita que não pode suportar. É aqui que o efeito Galateia se manifesta. É uma verdade psicológica. As pessoas sobem ou descem ao nível de suas próprias expectativas. Não conscientes, subconscientes. Aquelas enterradas na sua postura, no seu tom, na sua respiração. E você não pode fingir. Você não pode forçar a crença. Mas você pode sentir isso. Você pode aprender a ouvir a ressonância do seu próprio ser. Pergunte ao seu corpo, não à sua mente. Deixe que ele responda em sensações. Quando você pensa em receber essa vida, seu peito se abre ou se fecha. Sua respiração se aprofunda ou se aperta. Essa é a sua auditoria vibracional. Essa é a sua verdade energética. Não se trata de tentar se sentir digno. Trata-se de descobrir se o eu que você se tornou pode suportar o que você está pedindo. Imagine isto. Você já tem a chave, mas
Em vez de usá-la, você fica parado na porta esperando que alguém a abra para você. É assim que se sente o desejo sem permissão. Você já está segurando a vibração necessária, mas parte de você ainda não sabe disso. Então a mudança não é sobre fazer mais, é sobre permitir mais. Confiar que sua visão já é válida, não porque é perfeita, mas porque é sua. Você não precisa forçar sua maneira de se alinhar. Você só precisa parar de fingir que não está pronto. Porque estar preparado não é um sentimento, é um estado de ser. E uma vez que sua energia diz sim, a vida não tem escolha a não ser refletir esse sim de volta para você. Há um tipo de gratidão que soa certo, mas não ressoa. É o tipo que você diz porque acha que deve. Porque todos os livros dizem para ser grato antecipadamente. Porque te dizem que a gratidão te alinha com a abundância. Mas por trás das palavras, há hesitação, uma dúvida silenciosa, uma esperança de que dizer obrigado convença o universo a entregar mais rápido. Isso não é gratidão, é uma transação disfarçada de fé. E isso cria uma dissonância sutil no seu campo, porque mesmo ao expressar apreciação, uma parte de você ainda está esperando por provas, ainda olhando para o relógio, ainda medindo se a energia está funcionando rápido o suficiente. Esse tipo de gratidão forçada não é alinhamento, é performance. E o universo não responde ao desempenho, ele responde à presença. Neville Goddard nos lembra que a suposição é a chave. Assumir o sentimento do desejo realizado não é implorar, não é convencer, é saber. Caminhar pela vida como se a mudança já tivesse acontecido. Mas quando sua gratidão está cheia de tensão, com a vibração de espero que isso funcione, então o que você realmente está afirmando é que isso ainda não aconteceu. E o universo, sempre fiel, reflete exatamente isso. Greg Braden fala de coerência emocional, o alinhamento entre coração, mente e corpo. Quando sua gratidão é genuína, ela não é barulhenta. Não precisa ser repetido 100 vezes. Está na sua respiração, está na maneira como você anda, como você se senta, como você encontra o momento. A verdadeira gratidão não é uma estratégia, é um sinal. Diz, eu tenho isso, eu sinto isso, já está aqui. É por isso que a mudança mais poderosa não é ser grato pelo que você quer, é se tornar o tipo de pessoa que não precisa mais provar sua gratidão. Você não precisa repetir isso, você precisa incorporá-la. A gratidão não é uma moeda, não é pagamento por uma manifestação, é a confirmação de um estado já ocupado. Então tente isto. Em vez de agradecer pelo que você espera ter, escreva a partir do eu que já o tem. Deixe suas palavras virem do final. Fale não como alguém tentando receber, mas como alguém lembrando o que já é verdade. Deixe sua caneta se tornar a voz do seu eu futuro. Essa versão de você que é calma, aterrada, certa, realizada. Não porque convenceram o universo, mas porque pararam de precisar disso. Esta é a reversão. Você não dá gratidão para obter resultados. Você recebe resultados porque entrou na frequência onde a gratidão é natural. E quando essa mudança acontece, você não persegue mais resultados, você vive dentro deles. Você passa pelo dia com a confiança silenciosa de alguém que sabe que o universo não é um gênio, é um espelho. E quando sua energia diz, está feito, não há mais nada a pedir. Há apenas a alegria de ver o que já é seu se desenrolar, no seu próprio ritmo perfeito. Antes de seguirmos em frente, pausa comigo por apenas um momento. Se algo dentro de você está começando a reconhecer a verdadeira razão pela qual as coisas ainda não mudaram, se essas palavras estão ressoando onde as técnicas nunca chegaram, então deixei algo para você no comentário fixado. Não como mais uma teoria, mas como uma continuação do que você já está sentindo. Quando você estiver pronto, está lá, esperando silenciosamente para que você veja o que tem sentido o tempo todo. Às vezes, o que chamamos de visualização não é criação, é negociação. Você se senta em silêncio, fecha os olhos e imagina a vida que deseja, o sucesso, o amor, a paz. Mas por trás da cena há um apelo silencioso.
Se eu fizer isso certo, talvez eu finalmente seja suficiente. É sutil, mas a energia é clara. Você não está apenas imaginando uma realidade. Está tentando conquistá-la. Esta é a dinâmica oculta que transforma a manifestação em uma performance. Você imagina riqueza, mas sua frequência diz: eu serei digno quando a tiver. Você visualiza amor, mas seu sistema nervoso treme com o medo de não ser escolhido. E sem perceber, sua visualização se torna um contrato com a escassez. Me dê isso, e então eu me sentirei seguro. Então eu acreditarei que estou completo. Mas não é assim que a energia funciona. Neville ensinou que o mundo exterior reflete seu estado interior, não seu desejo interior. Se você visualizar a partir de uma autoimagem construída na falta de valor, então o que você está realmente transmitindo é a frequência do ainda não. E o universo, sempre preciso, não traduz suas palavras. Reflete a sua vibração. É como enviar um sinal de duas rádios diferentes. Um diz: eu sou abundante, enquanto o outro, mais alto, sussurra: mas eu não sei se mereço isso. Essa é a divisão que cria atraso, distorção e dúvida. E você sente isso quando sua mente diz sim, mas seu coração permanece fechado. Quando suas imagens são belas, mas seu corpo permanece contraído. Essa contradição interna muitas vezes leva ao que a psicologia chama de dissonância cognitiva. O estresse emocional de viver entre dois eus. Um que espera e um que não acredita. E nesse espaço, a manifestação está suspensa. Não porque o universo está retendo, mas porque sua vibração ainda não se unificou. Então, em vez de pressionar mais, ouça mais profundamente. Deixe a negociação cair por terra. Deixe a parte de você que ainda está negociando vir à luz. Não para ser julgada, mas para ser vista. E então sinta o que acontece quando você imagina perder exatamente aquilo que deseja. Sinta a dor, o medo. E agora, imagine-o retornando. Não porque você o conquistou, mas porque ele sempre foi seu. Deixe seu sistema nervoso sentir que você não precisa mais trocar esforço por dignidade. Que você não precisa mais ser perfeito para ser digno de confiança com o que pediu. Deixe sua energia se acomodar na verdade de que nada real é ganho através do medo. Porque quando sua visão vem da desesperação, a mente se sente instável. Mas quando surge de uma certeza interior, o campo te reconhece. Seu subconsciente relaxa. Sua energia se integra. E de repente você não está interpretando a versão de você que a tem. Você simplesmente está sendo. É aí que a mudança acontece. Silenciosamente, poderosamente, irreversivelmente. Porque agora, o universo não está lidando com duas versões de você. Ele vê um, claro, firme, alinhado. E nessa clareza a vida corre para te encontrar. Não porque você convenceu isso, mas porque você finalmente parou de se esconder atrás da dúvida que dizia que você não era suficiente. Nem todo atraso é negação. Alguns são filtros. Você acha que está pronto para mais dinheiro, mais amor, mais liberdade. E na sua mente consciente você está. Você estudou, você se curou, você visualizou. Mas o universo, em sua inteligência silenciosa, não está verificando seu desejo. Está verificando sua compatibilidade, não com punição, mas com precisão. Neville falou de posse antes da projeção, que você deve primeiro incorporar o sentimento de ter o que deseja antes que o mundo possa refletir isso. Não se trata de conquistar a manifestação. Trata-se de se tornar alguém que naturalmente vive dentro disso. E é aí que a maioria das pessoas se emperra, porque pedem uma nova vida enquanto inconscientemente se comportam como se ainda não fossem dignos de confiança com ela. Pense em como você trata o que já tem. Como você valoriza os pequenos momentos, as pequenas oportunidades, os primeiros sinais. Você lida com $50 com a mesma presença e cuidado que diz que daria a 50 mil. Você trata o tempo, o amor e a atenção com a mesma profundidade que imagina que faria se tudo o que desejasse chegasse. Este é o teste que você não sabia que já estava fazendo. A vida não está medindo o seu valor. É ler o seu alinhamento.
E os resultados aparecem em como você responde ao pequeno, ao silencioso, ao que está entre as coisas. Não porque o universo precise de provas, mas porque reflete seu próprio sinal de prontidão. É como ser observado para uma promoção, não por um chefe, mas pela sua própria vibração. Cada microescolha é uma declaração. Eu já sou, ou ainda estou esperando para me tornar. E a frequência que você incorpora, especialmente nos momentos que ninguém vê, é a frequência que se amplifica. É por isso que a mudança não se trata de uma transformação repentina. Trata-se de coerência consistente, integridade diária, pequenos rituais de presença que sinalizam: já estou vivendo na versão de mim que recebe com facilidade. Faça seu café como alguém que já possui seu tempo. Responda aos e-mails como alguém que se sente confiável. Lide com o dinheiro, por menor que seja, com a reverência de alguém que já tem muito. Isso não é sobre fingir, é sobre programação. Trata-se de ensinar ao seu corpo a normalizar o que você tem adiado como uma identidade futura. Porque quando você vive a vibração agora, o externo não tem escolha, a não ser se alinhar. Você não precisará correr atrás de sinais. Você não precisará forçar resultados. O campo mudará. A reflexão aparecerá. Não porque o universo de repente decidiu que você estava pronto, mas porque você fez. E nesse momento, o que antes parecia distante se tornará familiar. Não porque acabou de chegar, mas porque você finalmente se elevou ao eu que poderia suportá-lo. Silenciosamente, naturalmente, sem negociação, sem esforço, apenas a suave certeza de que você sempre foi a única. E agora, você está vivendo como se essa verdade finalmente pudesse ser vista. Há um tipo de silêncio que não significa ausência, significa ouvir. Você já sentiu isso? Aquele espaço silencioso após uma visualização poderosa. Essa pausa após uma intenção profunda, onde nada parece se mover. Nenhum sinal, sem confirmações, apenas quietude. E a mente entra em pânico. Pensa, nada está acontecendo. Talvez não tenha funcionado. Talvez eu tenha feito algo errado. Mas o silêncio não é o inimigo. É a resposta. Porque o universo não fala em barulho. Fala em espelhos. E às vezes ele ergue um espelho feito inteiramente de imobilidade, para mostrar se você consegue manter sua frequência sem precisar de provas. Isso não é atraso. É um campo de teste. Um espaço onde sua vibração é medida não pelo que você diz, mas por como você permanece. O trabalho de Bruce Lipton sobre recepção celular explica isso de forma simples. Seu corpo está sempre ouvindo. Não aos resultados, mas à consistência emocional. Quando seu ambiente muda, suas células se adaptam. Mas quando suas emoções flutuam descontroladamente entre esperança e medo, entre certeza e dúvida, sua biologia envia sinais mistos. E o campo retorna reflexos mistos. É por isso que o silêncio após a intenção é tão sagrado. É o momento em que sua frequência é solicitada a se tornar estável. Manter seu tom. Vibrar não com dúvida, mas com certeza. É aqui que muitos inconscientemente desfazem sua manifestação. Não por duvidar em voz alta, mas por mudar sua energia de maneiras sutis e invisíveis. Eles param de ser a versão de si mesmos que já havia recebido. Eles voltam a pedir, a correr atrás, para esperar. Mas a quietude nunca foi rejeição. Era um alinhamento em progresso. É como a terra depois de plantar uma semente. Você não ouve nada, você não vê movimento, mas bem lá embaixo, a vida está se reorganizando. As raízes estão se formando. O invisível está preparando o visível. E se você interromper esse silêncio com dúvida, você arranca do chão a própria realidade que estava se aproximando de você. É por isso que a prática mais poderosa nem sempre é mais visualização, é mais quietude. É a capacidade de sentar-se com seu desejo já realizado e não precisar de confirmação. Não precisa de evidências, apenas presença, apenas a calma, a confiança inabalável que diz: eu já me tornei isso. Deixe sua energia provar-se através da constância.
Deixe seu sistema nervoso sentir o que significa permanecer inalterado pela demora, porque nessa quietude você está se tornando a versão de si mesmo que não está mais negociando com a vida, mas sim se unindo a ela. E no momento em que você para de pedir sinais, os sinais aparecem, não para te convencer, mas para confirmar o que sua energia já declarou como verdade, que você está pronto, que você está em harmonia. Esse silêncio não foi ausência, foi sua iniciação, em confiança, para a coerência, para a linguagem mais profunda da criação, onde as respostas mais profundas são faladas, sem som. Algumas pessoas visualizam com clareza, mas vibram com medo. Eles veem o relacionamento, o lar, o sucesso. Mas mesmo enquanto criam essas imagens, parte de sua energia fica para trás, observando, duvidando, protegendo. É como tentar correr para frente enquanto olha por cima do ombro. A intenção é movimento, mas a postura ainda é de sobrevivência. É isso que acontece quando o medo da perda está embutido no ato de criação. Você visualiza o amor, mas seu sistema nervoso ainda carrega a memória da desilusão. Você imagina riqueza, mas sua respiração se aperta como se tudo pudesse desaparecer novamente. As imagens são lindas, mas a emoção por trás delas sussurra. E se não durar? E o universo não separa a imagem da vibração. Reflete ambos. Isso não é um defeito. É um reflexo de sobrevivência. O corpo se lembra do que a mente tenta ignorar. Dr. Joe Dispenza fala sobre esse ciclo. O vício bioquímico em emoções familiares. Mesmo quando você tenta conscientemente seguir em frente, seu corpo pode ainda ser leal à dor do passado. Você está imaginando liberdade, mas ensaiando a perda internamente. É por isso que algumas pessoas continuam recriando o abandono enquanto rezam por conexão, porque continuam atraindo instabilidade enquanto visualizam a abundância. O subconsciente não está te sabotando, está te protegendo da decepção, da dor, de repetir o que nunca se curou completamente. É por isso que a mudança não é apenas visual, ela deve ser somática. O corpo deve aprender a confiar no que a mente acredita. Deve haver coerência entre a cena que você imagina e a frequência que você mantém enquanto a imagina. Caso contrário, o campo recebe duas mensagens, uma de expansão e uma de contração, e reflete ambos. Imagine dirigir um carro com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você está tentando seguir em frente, mas parte de você ainda está se preparando para a colisão. É assim que se sente a visualização impregnada de medo. E até que essa tensão interna se dissolva, o veículo da sua manifestação não pode se mover. Então, o que muda isso? Segurança. Não no mundo, mas no seu sistema nervoso. A capacidade de sentir o que você deseja, sem agarrá-lo, sem procurar por ameaças, sem precisar controlar cada resultado. É aqui que a mudança acontece, de visualizar uma fantasia para ancorar uma frequência. Sinta seu corpo agora. Deixe a imagem surgir não apenas na sua mente, mas na sua pele, na sua respiração, na sua coluna. Deixe que seja menos sobre a imagem e mais sobre a paz que ela traz. É quando a visualização se torna real, não porque a cena é vívida, mas porque a vibração é constante. E quando essa estabilidade chega, o medo amolece. A necessidade de olhar por cima do ombro desaparece. E você começa a andar. Não como alguém que espera receber, mas como alguém que já confia no que lhe foi mostrado. Porque uma vez que o corpo se sente seguro para acreditar, o universo começa a acreditar em você também. Há um olhar sobre você que não tem nada a ver com os olhos dos outros. Não se trata de julgamento. Não se trata de desempenho. É a observação silenciosa do seu próprio eu superior. A parte de você que lembra do seu poder mesmo quando você esquece. E, saiba você ou não, você está sempre sendo observado. Não pelo mundo, mas pela sua própria vibração. Pelas leis silenciosas que não refletem suas palavras, mas seu ser. Neville disse, tudo o que você consente ser, você é. Não o que você quer ser. Não o que você diz que se tornará, mas o que você permite a si mesmo incorporar agora.
sem demora, sem condição. E na linguagem do espírito, o consentimento não é verbal, é energético. Isso se mostra nas suas reações, nos seus pensamentos quando você acorda, em como você lida com o pequeno e o invisível. Isso é o que eu chamo de vigilância espiritual, não como uma ameaça, mas como um espelho de integridade. Porque seus hábitos inconscientes estão moldando sua realidade, muito mais do que suas intenções conscientes. O tom que você carrega quando ninguém está ouvindo. A história que você conta a si mesmo quando está sozinho. Estas não são invisíveis. São sinais de transmissão. E o universo responde com perfeita fidelidade. Você não manifesta o que ensaia uma vez por dia durante suas visualizações. Você manifesta o que repete inconscientemente, através do humor, da expectativa e da postura emocional que mantém em relação à vida. Esse é o verdadeiro teatro. Não a cena na sua mente, mas a frequência nas suas células. Então pergunte gentilmente: se minha vida é um reflexo da minha vibração mais repetida, o que estou praticando atualmente? Quem estou me tornando silenciosamente no fundo dos meus dias? Não para julgar, mas para revelar. Porque no momento em que você se torna consciente do seu ensaio, você retoma sua autoria. Comece a agir não como alguém esperando ser escolhido, mas como alguém já nomeado. Não porque você já alcançou tudo, mas porque você se lembrou de quem você é. O universo não precisa que você seja perfeito. Precisa que você seja coerente. Para parar de dividir seu sinal entre dúvida e crença, medo e fé. É aí que o ensaio diário se torna sagrado. Não performance, presença. Viver o seu dia como se a sua versão mais elevada já estivesse aqui, já fosse confiável, já estivesse visível em suas ações. Não importa quão ordinárias possam parecer. E quando esse ensaio se torna natural, a manifestação se torna inevitável. Porque no momento em que sua energia para de pedir para ser vista, ela começa a ser refletida. E não apenas em sinais, mas na realidade, em matéria, em momentos que ecoam sua verdade interior. Porque você não está mais negociando com a vida. Você está incorporando isso. E a partir desse lugar, você não precisa tentar provar quem você é. Você simplesmente vive isso, silenciosamente, inabalavelmente, como alguém que já sabe que está sendo observado pela única presença que importa, o versão de você que já tem tudo. O universo está sempre ouvindo, não as suas palavras, mas a sua consistência com as pequenas coisas. Você pede mais dinheiro, mais liberdade, mais expansão. Mas como você trata o que já tem? Você o segura com reverência ou com impaciência? Porque a energia não multiplica o caos. Reflete coerência. Neville ensinou que o que você assume agora se torna sua realidade. Isso inclui como você lida com o aparentemente insignificante, a maneira como você fala consigo mesmo, o cuidado que você dá a $5, a atenção que você oferece às tarefas que ninguém vê. Estes não são testes de desempenho, são reflexos de administração vibracional. A natureza dá mais aos responsáveis, e assim também faz o campo. Se você ignora o que é pequeno, você inconscientemente declara: isso não é suficiente para honrar. Mas o universo responde apenas ao que você já honra. Não pergunta se você é perfeito, pergunta se você está presente. Porque aquele que é confiado com mais é aquele que valoriza o que está aqui agora. Quando você começa a tratar o presente como um terreno sagrado, o futuro chega não como uma recompensa, mas como uma expansão natural do eu, que já está vivendo como se estivesse aqui. Há uma pergunta que Neville fez, e que poucos estão dispostos a responder honestamente. Eu deixaria eu mesmo ter isso? Não hipoteticamente, não se tudo se alinhasse, mas agora, exatamente como você é. A verdade é que muitos visualizam o sucesso enquanto silenciosamente negam a permissão para recebê-lo. Não porque sejam indignos, mas porque nunca observaram as regras internas que governam o que acreditam ser permitido se tornarem. É aqui que a transformação realmente começa. Não com mais esforço,
mas com uma consciência mais profunda. Bruce Lipton ensina que a repetição e a crença reprogramam o subconsciente, mas a repetição sem observação torna-se um ritual sem ressonância. Se uma parte de você ainda sente culpa, medo ou vergonha ao receber, nenhuma quantidade de visualização pode anular essa vibração. Você continuará a perseguir o que nunca se sentiu permitido segurar. É por isso que a autoobservação é sagrada. Revela os contratos não falados. Posso ter amor, mas não demais. Posso ter sucesso, mas só se eu sofrer primeiro. Esses acordos silenciosos moldam sua realidade muito mais do que suas intenções conscientes. Mas quando você os vê, verdadeiramente os vê, eles começam a se dissolver. E em seu lugar, uma nova permissão surge. Não dado pelo mundo, mas por você. Receber, permitir, tornar-se, sem desculpas, sem demora. Apenas a verdade, finalmente encontrada com a presença. Pare de tentar convencer o universo. Torne-se o que você continua pedindo. Você não está aqui para negociar com a vida. Você está aqui para incorporá-la. O ensinamento de Neville é claro. Assuma o sentimento do desejo realizado. Não como uma estratégia, mas como um estado de ser. Se você ainda está perguntando, você não está sendo. E o universo responde apenas ao que você já é, não ao que você espera ser. Bruce Lipton nos lembra que a biologia muda quando a crença muda. Suas células, sua energia, seu campo. Tudo se reorganiza quando você para de esperar e começa a viver como a versão de você que já tem isso. Então pare de tentar convencer o universo. Não precisa de provas, precisa de coerência. Nos próximos dias, esqueça a visualização como esforço. Em vez disso, caminhe, respire e responda como se sua realidade já estivesse alinhada. Porque no momento em que você para de esperar, você se torna. E quando você se torna, a vida te encontra com nada menos do que tudo o que você já reivindicou.